Fala aí, estudante de todo o Brasil, aqui quem fala com vocês é o professor Rafael Barbosa, o seu professor de ciências aqui no YouTube. E antes de começar esse vídeo, não esquece de descer o player aqui embaixo, clicar no botãozinho de se inscrever, se você não for inscrito. E se já é inscrito, não esquece também de ativar aqui ó, o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos que vem aqui no canal. Eu informo a vocês que hoje nós vamos ter uma aula muito bacana aí falando sobre equilíbrio iônico da água, ou mais conhecido como pH e pOH, onde eu vou resolver aí alguns exemplos com vocês, beleza? Então, depois da vinheta, me acompanha que esse vídeo aí tá muito bacana. Vamos nessa? Bom, galera, toda vez que a gente começa a falar sobre a caracterização, do potencial hidrogeniônico e hidroxiliônico da água, a gente precisa entender que a água ela tem um equilíbrio iônico. Tio Rafos, o que seria esse equilíbrio iônico? A água ela sofre uma ionização, produzindo basicamente dois íons, Basicamente não, dois íons. O H+ e o OH-, perfeito? Então, quando a água ela produz esse íon H+ e esse íon OH-, nós podemos escrever do ponto de vista de equilíbrio químico uma constante para a água, onde nessa constante a gente faz concentração dos produtos elevados a seus coeficientes estequiométricos dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Só que o que acontece? Quando a gente escreve essa constante da água, Kw, tá? W de water, tá? Quando a gente escreve essa constante da água, a gente precisa lembrar que a água é um solvente, então ela não aparece na nossa constante de equilíbrio. Então a gente pode dizer que o equilíbrio iônico da água ele é baseado entre dois íons, o H+ e o OH-. E claro, a concentração desses dois íons vai determinar a acidez ou basicidade do meio de acordo com a característica que você está estudando, perfeito? O que acaba acontecendo? A gente, para considerar uma constante de equilíbrio da água, a gente precisa entender que na maioria das vezes, a gente tem uma temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente, ela vai sempre na casa ali dos 25 graus Celsius, tá? Nessa temperatura, a gente vai ter cerca de 560 milhões de moléculas de água se ionizando, tá bom? Portanto, a concentração e quantidade de matéria de água é, em geral, muito grande. Cerca de 55 mols por litro, ou seja, uma concentração muito alta. E aí o produto dessa concentração define o que nós chamamos de produto iônico da água. Então a gente calcula a constante da água, que vem do W, vem KW de water, tá? Water, tá bom? Então toda vez que a gente vai determinar uma constante de ionização da água, a gente usa essa relação. Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Como os demais constantes de equilíbrio, o valor de Kw depende exclusivamente da temperatura. É lembrar que lá no equilíbrio químico, quando a gente está estudando, a constante depende da temperatura. E a 25 graus Celsius, a constante de ionização da água, o Kw, ela vale 1 vezes 10 a menos 14. Então, existem algumas condições em que a gente trabalha com essa caracterização das moléculas da constante da água. Então, se o meu Kw ele vale 10 a menos 14, que é 1 vezes 10 a menos 14, e a gente considerando que em um meio neutro a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, vale lembrar que isso aqui é no meio neutro, perfeito? No meio neutro, o que a gente tem? Que Kw é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Como essa concentração dos dois ela é igual nesse meio neutro, então a gente pode chamar isso aqui de X e isso aqui de X também. Então, quem é Kw? 10 a menos 14, que multiplica, que é igual, na verdade, a X, que multiplica X. Então, X vezes X, X ao quadrado. Então, 10 a menos 14, o que é que eu tenho? 10 a menos 14 é igual a X ao quadrado. Então, X é igual a raiz quadrada de 10 a menos 14. Raiz quadrada de 10 a menos 14 é 10 a menos 7. O que é que isso significa? Isso significa que se nós considerarmos um meio neutro, onde as concentrações de H+ e OH-, elas são idênticas, são iguais, nesse momento aqui, tanto a concentração de H+ quanto a concentração de OH-, elas equivalem a 10 a menos 7. Professor, por que a gente trabalha com uma constante tão baixinha? Porque lembre-se que todas as vezes que nós calculamos uma constante de equilíbrio, nós utilizamos as menores concentrações possíveis, tá bom? Ácidos muito fortes, bases muito fortes, influenciam diretamente na caracterização
dessa constante de equilíbrio. Então, medições experimentais mostram que na água pura ou neutra, as concentrações de quantidade de matéria de IH+ e OH- são sempre iguais. Então, portanto, a 25 graus Celsius a gente tem que concentração de H+ e de OH- equivale a 10⁻⁷. Só que a gente tem uma relação. Qual é a relação, tio Rafas? A gente tem a seguinte, ó. Se concentração de H+ for igual à concentração de OH-, a gente diz que é uma solução neutra. Se concentração de H+ for maior que concentração de OH-, é uma solução ácida. E se concentração de H+ for menor que concentração de OH-, é uma solução básica. E a gente pode construir aí uma relação de acidez e basicidade relacionada diretamente a essas concentrações. Então vamos lá. Determine a concentração hidroxiliônica de uma solução que possui concentração de H+ igual a 2 vezes 10⁻⁴ mol por litro. A solução é ácida, básica ou neutra. E ele dá aqui os dados, né? Que a constante de ionização da água é 10⁻⁴. Então vamos lá. KW é igual a concentração de H+ vezes concentração, escrevi o ponto duas vezes, vezes concentração de OH-, perfeito? Então, quanto é a concentração de H+? 2 vezes 10 a menos 4. Então, 10 a menos 14 é igual a 2 vezes 10 a menos 4, que é igual, né, vezes concentração de OH-. Então, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, posso dizer o seguinte, ó, que concentração de OH- ela é igual a 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 2 vezes 10 a menos 4. Então, cortando aqui os dois, vai ficar 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5 vezes 10 a menos 10. Beleza? Então, eu posso adiantar uma casa e diminuir uma casa aqui. Então, vai ficar como? Concentração de OH- é igual a 5 vezes 10 a menos 11. Ou seja, se nós formos analisar a concentração de H+ nessa solução, ó, concentração de H+, ela é maior que a concentração de OH-. Nessa condição, a gente tem que 2 vezes 10 a menos 4 é maior que 5 vezes 10 elevado a menos 11. Portanto, se a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, essa solução ela é ácida, beleza? É uma solução ácida. Tio Rafas, e o que é que a gente pode falar? A gente pode falar agora sobre a escala de pH e pOH, tá bom? Então, essa escala aqui ela foi criada para a gente conseguir determinar a acidez ou basicidade de um meio. Essa escala ela vai de 0, ela tem um intervalo lá no 7 e acaba lá em 14, tá bom? O pH entre 0 e 7 ele é considerado um pH ácido. Um pH entre 7 e 14 ele é considerado um pH básico. E um pH em 7 ele é considerado neutro, perfeito? Então, nessas escalas aqui, a gente utiliza uma função logarítmica inversa, ou seja, quanto maior for a concentração de H+, menor é o meu pH. A gente utiliza alguns artifícios matemáticos para facilitar os cálculos de logaritmo nessas questões, tá bom? Lembrando que aqui a gente está sempre utilizando logaritmo na base 10. Então, nessas questões aqui, a gente sempre estabelece que quanto maior a concentração de H+, menor é o seu pH, perfeito? Então, para facilitar, a gente utiliza o seguinte artifício matemático, né? Como é uma função negativa, a gente pode sempre utilizar o número, a concentração do H+ em notação científica. Então, a gente coloca isso aqui em notação científica. Colocando isso em notação científica, ó, 1, 2, 3, 1 vezes 10 a menos 3, a gente pode usar um artifício matemático. Então, esse 3 ele vem aqui para frente do log de 10, menos 3 com 3 dá mais, então dá mais 3, e o log de 10 na base 10 é 1. Então, 3 vezes 1 vai dar quanto? 3. Ou seja, o artifício que a gente utiliza é, toda vez que você tem uma notação científica de base 10, onde o multiplicando é 1, o seu pH vai ser o expoente positivo. Então, se eu tivesse, por exemplo, concentração de H+ igual a 1 vezes 10 a menos 4, nesse caso, pelo nosso artifício matemático, o pH é 4, perfeito? Então, sempre na escala de pH, a gente utiliza essa caracterização até para facilitar os cálculos. Então, por exemplo, a gente pode utilizar isso tanto para determinar o pH quanto para determinar o pOH.
O potencial hidroxiliônico também é uma função inversa, ou seja, quanto maior a concentração de OH-, menor é o nosso pH, beleza? Então, aplicando o logaritmo em todas as na nossa constante de ionização da água, a gente vai perceber que pH mais pOH dá igual a quanto? A 14, tá? Esse log de 10 utilizando o artifício é 14, menos log de H mais é igual a pH, mais menos log de OH menos é igual a pOH. Então, somando os dois, a gente sempre tem uma relação de que pH mais pOH é igual a 14. Então, as soluções comuns normalmente possuem valores de pH que variam entre 0 e 14. Aqui a gente tem os valores típicos, né? Por exemplo, leite de magnésio, que é uma solução extremamente básica. Cerveja, que é uma solução extremamente ácida, não, levemente ácida. Suco gástrico, que aí tem um pH baixíssimo, né? Entre 1 e 3. Então, a gente tem entre 0 e 7 soluções ácidas. No 7, meio neutro, e acima de 7 até chegar em 14, soluções básicas ou também chamadas de alcalinas, tá? Só uma curiosidade que Sorensen, bioquímico dinamarquês, criou a escala de pH para facilitar o seu trabalho de controle de qualidade da cerveja, né? Cervejaria Carlsberg. A cervejaria ainda existe e fabrica uma das cervejas de melhor qualidade da Europa, ainda nos dias de hoje. Lembrando que a cerveja é um produto levemente ácido, tá bom? O Google homenageou essa escala de Sorensen em 29 de maio de 2018. Só aí um adendozinho para a gente saber como é que isso foi importante, né, para a química, para a fisicoquímica como um todo. Então, um resumo de escala de pH. Soluções ácidas, concentração de H+, maior que OH-, pH abaixo de 7. Soluções neutras, concentração de H+, e de OH-, elas são iguais. E nas soluções básicas, a concentração de OH- é maior, fazendo com que o pH seja acima de 7. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Determine o pH de uma solução de HCl, 0,01 mol por litro, a qual está totalmente ionizada. Por que ele tem que dizer isso? Porque, vamos lá, o HCl, quando ele é colocado em água, pessoal, ele forma o H+, mais o Cl-. E o que é que nos interessa? Nos interessa esse cara aqui, beleza? O que é que acontece aqui do ponto de vista estequiométrico? 1 mol desse cara está para 1 mol desse cara, que está para 1 mol desse cara. Ou seja, estequiometricamente, as concentrações de HCl e de H+, elas são iguais. Então, eu posso dizer o seguinte, que nesse caso, a concentração de HCl é igual à concentração de H+, pela estequiometria, perfeito? Então, eu tenho que pH é igual a menos o log da concentração de H+, perfeito? Quanto é que vale essa concentração de H+? 0,01. Eu posso escrever isso em notação científica, não posso? 1 a 2 casas, 1 vezes 10 a menos 2. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que o meu pH... Eu posso escrever o seguinte, que o meu pH vai ser igual a menos o log de 1 vezes 10 elevado a menos 2. Não posso? Usando a nossa regrinha, corta aqui, log de 10 na base de 10 é 1. Meu pH agora é 2, beleza? pH 2. Então, é uma solução ácida de pH 2. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. E se você chegou até aqui, confere os links que a gente tem aqui na descrição. Lá tem muito material bacana que pode te ajudar na tua aprovação. Ou até mesmo caso você queira alguns livros, né, que podem te ajudar também aí no teu ritmo de estudos, beleza? Então é isso. Espero você em um próximo vídeo. Um grande abraço e a gente se vê.